Curas mentais nos tempos modernos. Todos se preocupam com as condições físicas e os assuntos humanos. O que consegue curar? Qual é o poder curador? São perguntas que todos fazem. A resposta é simples. O poder de curar está no subconsciente de cada pessoa, e uma nova atitude mental da parte do doente é que o liberta. Nenhum praticante da ciência mental ou religiosa, psicólogo, psiquiatra ou cirurgião jamais curou um paciente. Há um velho ditado que diz: o médico pensa ferida, mas Deus é quem cura. O psicólogo ou psiquiatra limita-se a remover os obstáculos mentais que encontra no paciente, a fim de que o princípio curador possa ser libertado, devolvendo a saúde ao paciente. Da mesma forma, o cirurgião remove o obstáculo físico, permitindo o funcionamento normal das correntes curativas. Nenhum médico, cirurgião ou psiquiatra afirma que curou o paciente. O único poder curador é conhecido por vários nomes: natureza, vida, Deus, inteligência criadora e poder subconsciente. Como já falamos antes, há muitos métodos diferentes para remover os obstáculos mentais, emocionais e físicos que inibem o fluxo do princípio curador da vida que nos anima a todos. O princípio curador da mente subconsciente, se orientado corretamente por você ou por outra pessoa, pode e vai curá-lo de qualquer doença física ou mental. Esse princípio curador funciona em todos os homens, independentemente do seu credo, cor ou raça. Você não precisa pertencer a alguma igreja determinada para utilizar e participar desse processo de cura. O seu subconsciente curará a queimadura ou corte de sua mão, mesmo que você seja ateu ou agnóstico. O moderno processo terapêutico mental baseia-se na verdade de que a inteligência infinita e o poder do subconsciente reagem de acordo com a fé. O profissional da ciência mental ou o ministro seguem as instruções da Bíblia, isto é, trancam-se em seu gabinete, repousam e pensam na infinita presença curadora que possui dentro de si. Fecham as portas da mente a todas as distrações externas e então, tranquiliza e conscientemente apresentam seu pedido ou desejo ao subconsciente, sabendo que a inteligência da mente responderá de acordo com as suas necessidades específicas. A coisa mais maravilhosa que se deve saber é a seguinte: imagine o fim desejado e sinta o real. E então, o princípio infinito da vida responderá à sua escolha consciente, ao seu pedido consciente. Este é o significado de acredite ter recebido e receberá. E é isso que o moderno cientista mental realiza quando pratica a terapia da oração. Um só processo de cura. Existe um único princípio universal de cura operando em todas as coisas: no gato, no cachorro, na árvore, na grama, no vento e na terra, pois tudo está vivo. Esse princípio de vida opera nos reinos animal, vegetal e mineral, como instinto e a lei do crescimento. O homem tem consciência deste princípio da vida e pode, conscientemente, dirigi-lo para acumular-se de felicidade de incontáveis maneiras. Há muitos caminhos, técnicas e métodos diferentes de utilizar o poder universal, mas há um único processo de cura, que é a fé, pois faça-se conforme a vossa fé. A lei da fé. Todas as religiões do mundo representam formas de fé e esta se explica de muitas maneiras. A lei da vida é a fé, em que você acredita a respeito de si próprio, da vida e do universo. Faça-se conforme a vossa fé. A fé é um pensamento em sua mente que faz com que o poder do seu subconsciente se distribua por todos os capítulos da sua vida, de acordo com seus hábitos de pensar. Você tem de compreender que a Bíblia não fala de sua fé em algum ritual, cerimônia, forma, instituição, homem ou fórmula. Fala da fé em si mesma. A fé da sua mente é simplesmente o pensamento da sua mente. Se podes crer, tudo é possível ao que crê. São Marcos 9, versos 23. É tolice acreditar em algo que possa feri-lo ou prejudicá-lo. Lembre-se,
não é a coisa em que se acredita que pode feri-lo ou prejudicá-lo, mas a fé ou o pensamento em sua mente que cria o resultado. Todas as suas experiências, todas as suas ações, todos os acontecimentos e circunstâncias da vida são um mero reflexo e as reações do seu próprio pensamento. A terapia da oração e a função combinada da mente consciente e subconsciente dirigida cientificamente. A terapia da oração é a função sincronizada, harmoniosa e inteligente dos planos consciente e subconsciente da mente, orientada especificamente para um propósito definido. Você pode saber o que está fazendo ou por que o está fazendo na oração científica ou terapêutica. Confie na lei da cura. A terapia da oração é, algumas vezes, mencionada como tratamento mental e ainda como oração científica. Na terapia da oração, você escolhe conscientemente uma determinada ideia, imagem mental ou projeto que deseja experimentar. Realize sua capacidade de transmitir a ideia ou imagem mental ao seu subconsciente ao sentir a realidade do estado proposto. Enquanto você permanecer fiel em sua atitude mental, sua oração será respondida. A terapia da oração é uma ação mental definida com um propósito específico definido. Suponhamos que você decidiu superar uma determinada dificuldade através da terapia da oração. Você está consciente de que o seu problema ou doença, qualquer que seja, deve ser causado por pensamentos negativos e carregados de medos e alojados em seu subconsciente. E sabe também que conseguirá a cura se puder arrancar esses pensamentos de sua mente. Em consequência, você se volta para o poder da cura da sua própria mente subconsciente e recorda-se de seu infinito poder e inteligência e de sua capacidade para tudo curar. Enquanto você medita sobre estas verdades, o seu medo começará a desaparecer. A recordação dessas verdades corrige também as crenças errôneas. Você agradece a cura, que tem certeza de que virá, desliga-se da dificuldade até sentir-se guiado, após o intervalo, a rezar novamente. Enquanto está rezando, recusa-se inteiramente a dar guarida a quaisquer condições negativas ou admitir por um segundo que seja que a cura não virá. Essa atitude da mente realiza a união harmoniosa das mentes conscientes e subconsciente, a qual liberta o poder da cura. O que significa a cura pela fé? Como a fé trabalha cegamente. O que se chama popularmente de cura pela fé não é a fé mencionada na Bíblia, que implica no conhecimento da interação das mentes consciente e subconsciente. O curandeiro pela fé não possui qualquer compreensão científica dos poderes e forças envolvidos na cura. Pode afirmar que possui um dom especial de cura e seus supostos poderes podem trazer resultados se as pessoas doentes acreditarem cegamente nele. O curandeiro voodoo da África do Sul e de outras partes do mundo pode curar por encantamento. Uma pessoa pode ficar curada pelo simples toque em ossos de um santo. Em suma, sempre que o paciente acreditar honestamente no método ou no processo utilizado, pode advir a cura. Qualquer método que o leve de medo e da preocupação para a fé e a esperança pode curá-lo. Há muitas pessoas sustentando que sua teoria é a correta porque produz resultados. Isto, como já foi explicado neste capítulo, não corresponde à verdade. Para ilustrar como opera a fé cega, vou contar um caso. Certamente está lembrado de que já falamos do médico suíço Franz Anton Mesmer. Em 1776, ele declarou ter realizado muitas curas colocando ímãs artificiais sobre os corpos doentes. Depois jogou fora os ímãs e evoluiu para a teoria do magnetismo animal. Segundo ele, tratava-se de um fluido que satura todo o universo, mas que é mais ativo no organismo humano. Afirmava que esse magnetismo passava dele para os pacientes, curando-os. As pessoas afluíam à sua casa
e efetuaram-se muitas curas maravilhosas. Mesmer foi para Paris e lá o governo designou uma comissão integrada por médicos e membros da Academia de Ciências, da qual fazia parte Benjamin Franklin, para investigar as suas curas. O relatório da comissão admitiu os fatos principais sustentados por Mesmer, mas afirmou que não havia provas que confirmassem sua teoria do fluido magnético, atribuindo os efeitos à imaginação dos pacientes. Pouco depois, Mesmer foi exilado, tendo morrido em 1815. Algum tempo depois, o Dr. Brady de Manchester encarregou-se de demonstrar que o fluido magnético nada tinha que ver com as curas realizadas pelo Dr. Mesmer. O Dr. Brady descobriu que os pacientes podiam ser lançados em um estado hipnótico por sugestão e, durante o tempo em que assim ficassem, seria possível produzir muitos dos fenômenos atribuídos por Mesmer ao magnetismo. Você pode prontamente verificar que todas essas curas eram indubitavelmente realizadas pela imaginação ativa dos pacientes, aliada a uma poderosa sugestão de saúde feita às suas mentes subconscientes. Tudo isso pode ser classificado de fé cega, já que, naquele tempo, não havia conhecimento de como as curas eram realizadas. A fé subjetiva e seu significado. Você com certeza se recorda da asserção, que não precisa ser repetida em detalhes, segundo a qual a mente subjetiva ou subconsciente é suscetível ao controle de sua própria mente consciente ou objetiva e também às sugestões de terceiros. Por conseguinte, qualquer que seja a sua crença objetiva, se você adota uma atitude de fé ativa ou passivamente, sua mente subconsciente será controlada pela sugestão e seu desejo será, assim, realizado. A fé exigida nas curas mentais é uma fé puramente subjetiva e se alcança com a cessação da oposição ativa da parte da mente objetiva ou subconsciente. Na cura do corpo, naturalmente, é conivente assegurar a fé simultânea das mentes consciente e subconsciente. Contudo, nem sempre é essencial se você entrar num estado de passividade e receptividade pelo relaxamento do corpo e da mente, passando para um estado de sonolência. Nesse estado, sua passividade torna-o receptivo à impressão subjetiva. Recentemente, um homem me perguntou: como foi possível que um pastor conseguisse curar-me? Não acreditei quando ele me disse que não há doença e que a matéria não existe. Este homem, a princípio, pensou que sua inteligência estava sendo insultada e protestou contra o absurdo tão evidente. A explicação para seu caso é simples. Foi aquietado por palavras suaves e recebeu ordem de ficar numa condição inteiramente passiva, sem nada dizer nem pensar durante um momento. O pastor também ficou em estado de passividade, afirmando calma e constantemente, durante cerca de meia hora, que aquele homem alcançaria saúde perfeita, paz, harmonia e perfeição. O homem sentiu um alívio imenso e recuperou a saúde. É fácil perceber que sua fé subjetiva se tornou manifesta através da sua passividade durante o tratamento e as sugestões de saúde perfeita foram transmitidas à sua mente subconsciente. As duas mentes subjetivas entraram então em contato. O pastor não foi atrapalhado pelas autossugestões antagônicas do paciente, oriundas de sua dúvida objetiva a uma cura completa. Radiografias posteriores mostram que os seus pulmões estavam perfeitos. Queria conhecer seu método e por isso perguntei-lhe por que repetia as palavras momentos antes de cair no sono. E eis sua resposta. A ação cinética do subconsciente subsiste durante o sono. Por isso é que se deve ao fato de dar ao subconsciente algo bom com que trabalhar quando se adormece. Foi uma resposta muito sensata. Pensando em harmonia e saúde perfeita, ele nunca mencionou sua dificuldade pelo nome. Sugiro com toda insistência que você deixe de falar em seus males ou lhes dar o nome. A única seiva de que eles tiram vida é a sua atenção e o temor. Como o psicólogo a que me referi,
Torne-se um cirurgião mental. As suas dificuldades serão então extirpadas como os galhos secos que se arrancam de uma árvore. Se você fala constantemente de suas doenças e sintomas, impede a ação cinética, que significa a libertação do poder de curar e da energia de sua mente subconsciente. Além disso, pela lei da sua própria mente, essas imagens tendem a tomar forma como aquilo que eu mais temia. Ocupe sua mente com as grandes verdades da vida e caminhe para a frente à luz do amor. Sumário. Descubra o que é que o cura. Compreenda que uma orientação correta dada ao seu subconsciente vai curar-lhe o espírito e o corpo. Desenvolva um programa definido para transmitir suas solicitações ou desejos ao seu subconsciente. Imagine o fim desejado e sinta-o como se fosse real. Persiga-o e obterá resultados definidos. Decida o que é a fé. Saiba que a fé é um pensamento em sua mente e que você cria aquilo em que pensa. É tolice ter fé em doença ou algo que possa feri-lo ou prejudicá-lo. Tenha fé na saúde perfeita, prosperidade, paz, riqueza e orientação divina. Pensamentos grandes e nobres nos quais você se detém habitualmente transformam-se em grandes e nobres atos. Aplique o poder da terapia da oração em sua vida. Escolha um determinado projeto, ideia ou quadro mental, unindo mental e emocionalmente a essa ideia. A sua orientação será atendida na medida em que permanecer fiel à sua atitude mental. Lembre-se sempre, se você realmente deseja o poder de curar, pode alcançá-lo através da fé, que significa o conhecimento do funcionamento das suas mentes conscientes e subconscientes. A fé vem com a compreensão. A fé cega significa que uma pessoa pode obter resultados de cura sem qualquer compreensão científica dos poderes e forças envolvidas na cura. Aprenda a rezar pelos seus entes amados que estejam doentes. Aquiete sua mente e seus pensamentos de saúde, vitalidade e perfeição, operando através da mente subjetiva universal única, serão sentidos e ressurgirão na mente dos seus entes queridos. Técnicas práticas de curas mentais. Um engenheiro deve possuir uma técnica e ter um progresso para construir uma ponte ou uma obra qualquer. Como engenheiro, sua mente possui também uma técnica para governar, controlar e dirigir sua vida. Você deve compreender que os métodos e as técnicas são básicos. Ao construir a ponte Golden Gate em São Francisco, o engenheiro-chefe teve de conhecer primeiro os princípios matemáticos, as tensões e os estiramentos. Depois, teve que formar um quadro do que seria a ponte ideal por sobre a baía. O terceiro passo foi a aplicação dos métodos experimentados e aprovados pelos quais se impuseram os princípios até que a ponte tomasse forma e pudéssemos atravessá-la. Há também técnicas e métodos pelos quais suas orações são respondidas. Se sua oração é respondida, a resposta segue a uma norma, que é a norma científica. Nada acontece por acaso. Este é um mundo em que impera a lei e a ordem. Neste capítulo, você encontrará técnicas práticas para a expansão e a alimentação da sua vida espiritual. As suas orações não devem ficar no ar, como um balão de gás. Devem ir a algum lugar e realizar alguma coisa em sua vida. Quando analisamos a oração, descobrimos que existem inúmeros caminhos e técnicas. Não consideremos neste livro as orações formais, rituais usadas nos serviços religiosos. Estas possuem um importante lugar na oração em grupo. Nossa oração imediata diz respeito aos métodos de oração pessoal, como é aplicada em sua vida cotidiana e como é utilizada para ajudar os outros. A oração é a formação de uma ideia concernente a alguma coisa que desejamos ver realizada. A oração é um desejo sincero da alma. Seu desejo é sua oração. Provém de suas necessidades mais profundas e revela as coisas que você deseja na vida. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Isto é uma verdadeira oração.
a fome e a sede da vida por paz, harmonia, saúde, alegria e todas as bênçãos da vida. A técnica de transposição para impregnar o subconsciente. Essa técnica consiste especialmente em induzir a mente subconsciente a assumir seu pedido como é apresentado pela mente consciente. Essa transposição se realiza melhor no estado de devaneio. Tenha certeza de que em sua mente mais profunda há inteligência infinita e poder infinito. Limite-se a pensar calmamente no que você deseja, e a partir desse momento, o que você deseja começará a realizar-se. Seja como a menina que tinha uma tosse horrível e a garganta inflamada. Ela declarou com firmeza repetidamente: já está passando, já está passando. E cerca de 1 hora depois, passou realmente. Use essa técnica com simplicidade absoluta e naturalidade. O subconsciente aceitará seu esquema. Se você está construindo uma nova casa para si e sua família, sabe que se interessará imensamente por seu esquema, tudo fazendo para que os construtores o sigam rigorosamente. Você examinará o material e escolherá somente a melhor madeira, o melhor aço, em suma, tudo o que houver de melhor. E o que dizer da sua casa mental e de seu esquema mental para alcançar a felicidade e a abundância? Todas as suas experiências e tudo o que surge em sua vida se baseiam na natureza do material que você utiliza na construção de sua casa mental. O seu projeto ou esquema está repleto de padrões mentais de medo, preocupação, ansiedade ou frustração. Se você é desanimado, indeciso e descrente, então a textura do material mental que você está reunindo em sua mente resultará em mais problemas, tensões, ansiedades e limitações de toda espécie. A atividade mais fundamental e de alcance mais longo da vida é a que você constrói em sua mentalidade em todos os momentos em que está desperto. A sua palavra é silenciosa e invisível, não obstante, é real. Você está construindo sua casa mental durante todo o tempo, e seu pensamento e imagens mentais representam o projeto. Hora após hora, momento após momento, você pode construir saúde, felicidade e sucesso radiosos com os pensamentos que lhe passam pela cabeça, as ideias que elabora, as crenças que aceita e as cenas que ensaia no palco oculto da sua mente. Esta mansão imponente, em cuja construção você se empenha permanentemente, é sua personalidade, sua identidade neste plano, a história de toda a sua vida na Terra. Faça um novo projeto, construa-o silenciosamente, realizando a paz, harmonia, alegria e boa vontade no momento presente, detendo-se nessas coisas e defendendo-as. Sua vontade subconsciente aceitará seu projeto e terminará por torná-las realidade. Pelos seus frutos os conhecereis. A ciência e a arte da verdadeira oração. A palavra ciência significa conhecimento coordenado, organizado e sistematizado. Consideremos a ciência e a arte da verdadeira oração no que concerne aos princípios fundamentais da vida e as técnicas e o processo pelos quais podem ser demonstrados em sua vida ou na vida de qualquer ser humano, desde que aplicados com fé. A arte é sua técnica ou processo e a ciência por trás dela é a resposta definida da mente criadora ao seu quadro mental ou pensamento. Pedi e vos será dado, buscais e achareis, batei e vos abrirá. São Mateus 7, verso 7. Aqui está dito que você receberá aquilo que pedir. A porta será aberta quando você bater e encontrará aquilo que está procurando. Esse ensinamento implica a definição das leis mentais e espirituais. Há sempre uma resposta direta da inteligência infinita do seu subconsciente ao seu pensamento consciente. Se você pede pão, não irá receber uma pedra. Se você pedir acreditando, pois só assim a receberá. Você deve pedir acreditando, pois só assim receberá. A sua mente se transporta do pensamento para a coisa. A menos que haja primeiro uma imagem em sua mente,
ela não se moverá, pois nada haveria para onde se transportar. A sua oração, que é o seu ato mental, deve ser aceita como uma viagem em sua mente antes que o poder da sua vontade subconsciente trabalhe sobre ela e a faça produtiva. Você deve alcançar um ponto de aceitação em sua mente, um estado indiscutível e irrestrito de conformidade. Essa contemplação deve ser acompanhada de um sentimento de alegria e descanso na previsão da realização inevitável do seu desejo. A base sólida para a arte e a ciência da verdadeira oração é seu conhecimento e confiança integral em que o movimento da sua mente consciente obterá uma resposta definida do seu subconsciente, que é o possuidor da sabedoria ilimitada e poder infinito. Seguindo esse procedimento, sua oração será atendida. A técnica da visualização. O caminho mais fácil e óbvio para formular uma ideia é visualizá-la, vê-la nos olhos da mente tão real como se estivesse mesmo acontecendo. Você pode ver com o olho nu apenas o que já existe no mundo exterior. Da mesma forma, o que você pode visualizar nos olhos da mente é o que já existe nos reinos invisíveis da sua mente. Qualquer imagem que você tem em sua mente é a substância de coisas esperadas e a evidência de coisas não vistas. O que você forma em sua imaginação é tão real quanto qualquer parte do seu corpo. A ideia e o pensamento são reais e um dia aparecerão em seu mundo objetivo, se você tiver fé em sua imagem mental. Esse processo de pensar forma impressões em sua mente. Essas impressões, por seu turno, tornam-se manifestas como fatos e experiências em sua vida. O construtor visualiza o tipo de construção que deseja, ele a vê como quer que seja ao ficar pronta. As suas imagens e processos de pensamento tornam-se um molde plástico do qual emergirá a construção, feia ou bela, um arranha-céu ou um edifício acachapado. Sua imagem mental é projetada quando desenhada no papel. Posteriormente, o empreiteiro e seus operários reúnem os materiais essenciais e o prédio se ergue até o fim, em conformidade perfeita com os padrões mentais do arquiteto. Tenho utilizado a técnica da visualização antes de falar em qualquer tribuna. Acalmo as engrenagens da minha mente a fim de poder apresentar à mente subconsciente minhas imagens de pensamento. Depois, faço um quadro do auditório inteiro e dos assentos ocupados por homens e mulheres, cada um deles iluminado e inspirado pela infinita presença curadora que existe dentro de cada um. Vejo-os radiantes, alegres e livres. Tendo primeiro construído a ideia em minha imaginação, calmamente a mantenho lá como um quadro mental, enquanto imagino ouvir homens e mulheres dizendo: "Estou curado, sinto-me maravilhosamente bem, tive uma cura instantânea, estou outro." Fico pensando assim por 10 minutos ou mais, sabendo e sentindo que a mente e o corpo de cada pessoa estão saturados de amor, harmonia, beleza e perfeição. Minha percepção amplia-se até o ponto em que posso realmente ouvir as vozes da multidão proclamando saúde e felicidade. Liberto então todo o quadro e vou para a tribuna. Quase todos os domingos, algumas pessoas declaram que suas orações foram atendidas. O método do cinema mental. Os chineses dizem que um quadro vale 1000 palavras. William James, o pai da psicologia americana, ressaltou o fato de que a mente subconsciente realizará qualquer quadro existente na mente e apoiado pela fé. Ajo como se eu fosse e eu serei. Há alguns anos, passei algum tempo no Centro-Oeste pronunciando conferências em vários estados. Desejei possuir uma residência permanente na região, da qual pudesse servir aos que desejavam ajuda. Viajei para bem longe, mas o desejo não deixou minha mente. Uma noite, no hotel em Spokane, nos estados de Washington, estirei-me num sofá, relaxei completamente, imobilizei minha atenção e, de modo passivo e sossegado, imaginei-me dizendo a uma grande assistência:
Estou contente de estar aqui. Tenho rezado pela oportunidade ideal. Vi nos meus olhos da mente a assistência imaginária e senti a realidade do que estava pensando. Desempenhei o papel do ator, dramatizei esse filme mental e senti satisfeito que as imagens estavam sendo transmitidas para o subconsciente, que as transformaria em realidade ao seu próprio modo. Na manhã seguinte, ao acordar, experimentei uma grande sensação de paz e satisfação. Poucos dias depois, recebi um telegrama convidando-me a assumir a direção de uma organização no Centro-Oeste, o que aceitei, apreciando os vários anos que passei lá. O método aqui delineado atrai muitas pessoas que a ele se referem como o método do cinema mental. Recebi numerosas cartas de pessoas que ouvem meus programas radiofônicos e minhas conferências públicas semanais, dizendo-me dos resultados maravilhosos que alcançaram com a utilização dessa técnica na venda de suas propriedades. Sugiro àqueles que possuam casas ou outras propriedades para vender que se satisfaçam em sua própria mente com a ideia de que o preço que pedem é justo. Depois, afirmo que a inteligência infinita vai atrair o comprador que realmente deseja possuir a propriedade e que vai adorá-la e nela prosperar. Feito isso, sugiro que tranquilizem sua mente, relaxem, abandonem-se e entreguem ao estado de sonolência, que reduz ao mínimo todo o esforço mental. Depois devem imaginar o cheque em suas mãos, regozijando-se com ele, agradecendo. E caiam no sono, sentindo a naturalidade de todo o filme mental criado em suas próprias mentes. Devem agir como se fosse uma realidade objetiva e a mente subconsciente tomará como uma impressão bem forte. E através das profundas correntes da mente, o comprador e o vendedor acabarão por encontrar-se. Um quadro mental existente na mente e com o apoio da fé acabará por transformar-se em realidade. A técnica de Baldwin. Charles Baldwin foi um professor do Instituto Rousseau, da França. Era um psicoterapeuta brilhante e diretor de pesquisas da nova escola de cura de Nancy e ensinava em 1910 que o melhor caminho para impressionar o subconsciente era entrar em um estado de sonolência, no qual todo o esforço se reduz ao mínimo. Depois, de modo calmo, passivo, receptivo, através da reflexão, transmitia a ideia ao subconsciente. A sua fórmula era a seguinte: uma maneira bem simples de assegurar isto, a impregnação do subconsciente, é condensar a ideia que vai ser o objeto da sugestão, resumindo-a em uma frase que pode ser prontamente gravada na memória e repeti-la inúmeras vezes como um acalanto. Alguns anos atrás, uma jovem senhora de Los Angeles empenhou-se em prolongado e áspero processo judicial entre a família por causa de um testamento. O marido lhe deixara em herança todos os seus bens, e os filhos e filhas que tivera de um casamento anterior lutavam asperamente para anular o testamento. Ela pôs em execução a técnica de Baldwin da seguinte maneira: relaxou o corpo numa poltrona, entrou em estado de sonolência e, como sugerido, condensou a ideia de sua necessidade numa frase de 6 palavras de fácil gravação na memória. Tudo está acabado na divina ordem. Para ela, essas palavras significavam que a inteligência infinita, operando através das leis de seu subconsciente, traria um ajuste harmonioso por intermédio do princípio da harmonia. Todas as noites, durante 10 dias, ela assim procedeu. Depois que caía num estado de sonolência, afirmava em tom calmo e vagaroso, e com emoção, as palavras: tudo está acabado na divina ordem. Repetidas vezes, sentindo uma sensação de paz interior e uma tranquilidade absoluta, depois caía no seu sono normal e profundo. Na manhã do 11º dia, com a utilização da técnica acima, despertou com uma sensação de bem-estar e a convicção de que tudo está acabado. O advogado procurou-a no mesmo dia, informando que o advogado adversário e seus clientes desejavam fazer um acordo. Fez-se um acordo harmonioso e o litígio acabou. A técnica do sono. Ao se entrar no estado de sonolência, todo e qualquer esforço é reduzido ao mínimo.
A mente consciente fica submersa em grande escala. O motivo é que o grau mais alto de afloramento do subconsciente ocorre logo antes do sono e logo após despertarmos. Neste estado, os pensamentos negativos que tendem a neutralizar seus desejos e assim impedir a aceitação pelo subconsciente não estão presentes praticamente. Suponha que você quer livrar-se de um hábito destruidor. Assuma uma postura confortável, relaxe seu corpo e fique quieto. Entre em um estado de sonolência e, nesse estado, repita calmamente como um acalanto: estou completamente livre desse hábito. Em mim reinam supremas a harmonia e a paz de espírito. Repita a assertiva acima calmamente várias vezes, todas as noites e todas as manhãs. A cada vez que você repetir essas palavras, seu valor emocional se torna maior. Quando surgir o apelo para repetir o hábito negativo, repita a fórmula acima em voz alta para si mesmo. Por esse meio, você induz o subconsciente a aceitar a ideia, seguindo-se a cura. A técnica do obrigado. Na Bíblia, São Paulo recomenda que façamos conhecer nossos pedidos com louvor e agradecimento. Alguns resultados extraordinários se seguem a esse método simples de oração. O coração agradecido está sempre aberto às forças criadoras do universo, levando incontáveis bênçãos a fluírem em sua direção pela lei da relação recíproca, que se baseia na lei cósmica da ação e reação. Por exemplo, um pai promete ao filho que lhe dará um carro se formar. O jovem ainda não recebeu o carro, mas já se sente feliz e agradecido, em estado alegre, como se já tivesse realmente recebido. Sabe que seu pai cumprirá a promessa e está alegre e agradecido, embora ainda não tenha recebido o carro, objetivamente falando. Já o recebeu, porém, com alegria e gratidão em sua mente. Relatei agora como o Sr. Brooke aplicou essa técnica com excelentes resultados. Ele vivia dizendo para si no momento de crise: as contas estão se empilhando. Estou sem trabalho, tenho 3 filhos e nenhum dinheiro. O que farei? Regularmente, todas as noites e todas as manhãs, durante cerca de 3 semanas, ele começou a repetir as seguintes palavras: agradeço, Senhor, por minha riqueza. Repetia em voz pausada, inteiramente relaxada, até sentir a mente totalmente dominada pela sensação de agradecimento. Imaginava-se dirigindo-se ao poder e inteligência infinitas que estavam dentro dele. Sabendo evidentemente que não podia ver a inteligência criadora ou mente infinita, estava vendo com o olho interior da percepção espiritual, compreendendo que seu pensamento, imagem, era a primeira causa, relativa ao dinheiro, posição e elementos que necessitava. O seu pensamento, sensação, era a substância da riqueza desembaraçada de condições anteriores de qualquer espécie. Repetindo, obrigado, Senhor, inúmeras vezes, sua mente e coração eram alçados a ponto de aceitação, e quando medo, pensamentos de frustração, pobreza e desgraça vinham à sua mente, ele dizia, obrigado, Senhor, quantas vezes fossem necessárias. Sabia que enquanto mantivesse sua atitude de agradecimento, acabaria recondicionando sua mente à ideia de riqueza, o que finalmente aconteceu. A sequela à sua oração é bastante interessante. Depois de rezar durante algum tempo, de maneira acima descrita, encontrou um antigo empregador que não via há 20 anos na rua. O homem ofereceu-lhe uma posição bastante lucrativa e adiantou $500 como um empréstimo temporário. Hoje, o Sr. Brooke é vice-presidente da companhia para a qual trabalha. Recentemente, fez-me a seguinte observação: nunca me esquecerei das maravilhas da frase obrigado, Senhor. Essa operou verdadeiras maravilhas em minha vida. Continua no próximo capítulo.